Olá, espero que estejam bem. Eu sou o professor Daniel Boari e nessa videoaula nós vamos abordar a introdução da neurofisiologia do movimento. Mais especificamente, nós vamos comentar e definir sobre o que é movimento, a sua organização hierárquica, vamos falar alguns aspectos do sistema muscular, de movimentos reflexos, de movimentos voluntários e centros superiores. Esta videoaula é introdutória. Existem materiais, tanto em vídeo quanto em texto, que são mais elaborados e abordam com maior propriedade este tópico. Eu aqui listo algum destes exemplos. Para começar, vamos pensar no movimento do andar. O que seria a locomoção? Então, a locomoção, o movimento, basicamente, ele é produzido por padrões espaciais e temporais de contrações musculares desencadeadas pelo encéfalo e pela medula espinhal. Qualquer movimento necessita, primeiro, de um sistema motor, que não permita só a locomoção no nosso caso, no nosso exemplo, mas que também inclua a organização dessas estratégias otimizadas na emissão de movimentos precisos e eficazes. De processos sensoriais e cognitivos, bastante elaborados, necessários para a identificação e detecção destes elementos do ambiente. E de um sistema neurovegetativo, que é o componente mais diretamente relacionado à manutenção da homeostase das diversas variáveis fisiológicas. Didaticamente, o movimento ele pode ser dividido em reflexo, por exemplo, o reflexo de retirada, o reflexo de estiramento, que são padrões coordenados involuntários de contração e relaxamento, iniciados por estímulos periféricos. Movimentos rítmicos, por exemplo, o ato de engolir, que são padrões repetitivos de movimentos espontâneos ou desencadeados por estímulos periféricos. A postura e equilíbrio está numa categoria separada porque basicamente não é nem reflexo nem movimentos voluntários. E o movimento voluntário, que é movimentos mais complexos, mais elaborados. Em termos de organização, ele pode ser dividido em dois grandes níveis. O nível atencional, que é um processamento mais lento, seriado, voluntário, e um processamento subatencional, processamento mais rápido, mais paralelo e involuntário. Pensem no movimento do cotidiano e tentem classificar este movimento e dê exemplos de movimentos atencionais e subatencionais. Vamos pensar agora da interação entre a percepção, a periferia, os receptores periféricos e a produção do movimento. Então, essa figura ela representa basicamente um modelo didático dessa interação entre processos perceptivos e processos ação, motores. A gente pode, didaticamente, traçar uma linha entre percepção e ação. Então, percepção envolve desde a recepção, da sensação periférica dos receptores periféricos, quanto a percepção e a interpretação destes estímulos periféricos por áreas de processamento sensorial de nível superior. Estes estímulos periféricos eles precisam ser contextualizados e de tal forma que sejam resultando em um planejamento do movimento, da ação, para, consequentemente, gerar a estratégia motora a ser executada e a ativação de motoneurônios e músculos e articulações. Quanto ao fluxo de informação, a transmissão do potencial de ação, os neurônios podem ser classificados em aferente, a gente sabe isso, recebem informações sensorial da vizinhança e eferente, transmitem o sinal de saída do sistema nervoso para o órgão efetor, o músculo, por exemplo, e o interneurônio, que é a maioria do sistema nervoso central periférico, que transmitem a informação de um neurônio ao outro.
Vamos falar agora sobre o sistema muscular. O que são músculos? São máquinas moleculares que convertem energia química do alimento em força. Eles podem ser classificados, primeiro, quanto à histologia, liso, cardíaco, esquelético, a gente vai abordar basicamente o músculo esquelético, e quanto à arquitetura das fibras musculares, fusiforme ou penadas. Se a gente for pensar nas propriedades do tecido muscular, essas propriedades são de extensibilidade, ou seja, é capacidade de ser estirado ou aumentar o seu comprimento, a elasticidade, capacidade de voltar ao comprimento normal após o estiramento, irritabilidade, capacidade de responder a um estímulo, capacidade de desenvolver tensão, capacidade de desenvolver força, e a condutividade, a habilidade de propagar uma onda de excitação através do músculo. Vamos pensar um pouquinho sobre a sua estrutura. Cada músculo esquelético é envolvido por uma capa de tecido conjuntivo, que também forma os tendões nas extremidades do músculo. É composto por centenas de fibras musculares, que são células musculares enfeixadas em uma direção preferencial. Cada fibra muscular é inervada por um único axônio, que se origina em um neurônio, por isso denominado neurônio motor ou motoneurônio. Os corpos celulares dos motoneurônios localizam-se no corno anterior, ventral, da medula espinhal, ou em núcleos do tronco cerebral que contribuem para a composição dos nervos cranianos. Agora, a tensão muscular e o encurtamento muscular tornam-se possíveis devido ao deslizamento da actina sobre a miosina. Aqui a gente observa a cabeça da miosina. Por sua vez, o que torna esse deslizamento possível são as ligações das pontes cruzadas, com um sítio ativo localizado na actina. Portanto, se a tração da actina para o centro do sarcômero é feita pela ligação das pontes cruzadas, quanto maior foi o número de ligações de pontes cruzadas, maior será a tensão muscular produzida. O músculo, ele é composto didaticamente, a gente pode composto de 3 componentes. Um componente contrátil, um componente elástico em paralelo e um componente elástico em série. Os componentes contráteis correspondem aos filamentos contráteis actina e miosina. Os componentes elásticos em paralelo são as camadas de tecido conjuntivo, que recobrem o músculo, o fascículo e a fibra muscular. As camadas que recobrem as fibras musculares se prolongam para formar uma nova estrutura, o tendão. A partir daí, esses componentes elásticos em série correspondem aos tendões, que se encontram em série em relação aos componentes contráteis. Dessa forma, do encurtamento total do músculo ao alongamento total, o sarcômero passa por disposições distintas na actina e miosina, que afetam a produção de tensão muscular. Isso significa que na amplitude total de movimento, o músculo não é capaz de gerar uma tensão constante. A tensão muscular varia em função do comprimento no qual o músculo se encontra. Essa característica do músculo em função do seu componente contrátil pode ser observada na curva de comprimento, tensão. Então, aqui é o que a gente viu. A força, a tensão do músculo é diretamente proporcional à quantidade de pontes de actina e miosina ativas. A tensão total do músculo é a soma da tensão ativa com a passiva. Nesta curva, observa-se que, por meio de componentes contráteis do músculo, a produção de tensão é baixa quando o músculo está
completamente encurtado ou alongado. E que a tensão máxima é atingida quando o músculo se encontra em um comprimento intermediário. A descrição de tensão muscular feita anteriormente representa a tensão ativa produzida pelo músculo, ou seja, a tensão produzida pelos elementos contráteis. Contudo, a gente observa nessa figura que o músculo também apresenta componentes elásticos, tanto em série e em paralelo, que são capazes de produzir tensão, porém de forma passiva e sob condições específicas. Estes componentes elásticos, por serem compostos de fibras de colágeno, apresentam um comportamento típico na produção de tensão. A partir do comprimento de repouso, L0, quando ocorre o encurtamento, nenhuma tensão é acumulada, pois as duas extremidades do músculo estão sendo aproximadas. Por outro lado, quando o músculo é alongado, a partir do comprimento de repouso, as duas extremidades do músculo são afastadas e os componentes elásticos do músculo acumulam energia progressivamente, quanto maior for o alongamento do músculo. Nós já comentamos que a unidade motora é o motoneurônio mais as fibras musculares. Ela pode ser definida como o corpo celular e os dendritos de um motoneurônio, os múltiplos ramos de seu axônio e as fibras musculares que ele inerva. Quando uma unidade motora é ativada, os impulsos nervosos potenciais de ação viajam pelo axônio e são distribuídos ao mesmo tempo por todas as fibras na unidade motora. Mas essa proporção de unidades motoras, número de fibras, não é igual para todos os músculos. Então, a gente observa aqui uma proporção de inervação. Então, o número de fibras inervadas pelo motoneurônio é diferente entre os músculos. Por exemplo, o gastrocnêmio medial tem um número de fibras de 1.120.000 e 580 unidades motoras, ou basicamente uma proporção de uma unidade motora para 1.930, aproximadamente, fibras musculares. Olha o músculo interósseo dorsal, a proporção, 1 para 342. O que isso resulta? Resulta um controle fino ou grosseiro do movimento. Vamos comentar agora um pouco sobre a classificação das fibras musculares. Elas podem ser classificadas historicamente em contração lenta, contração rápida, ou fibras do tipo 1, de contração lenta, e fibras rápidas também, que são divididas em fibras do tipo 2A ou fibras do tipo 2B. Aqui a gente observa uma tabela que resume, por exemplo, a velocidade de contração da fibra, a resistência à fadiga, em função do tipo da fibra. Então, fibras do tipo 1, de contração lenta, como o próprio nome, são fibras que a velocidade de contração é lenta, mas também uma alta resistência à fadiga. São fibras em que a capacidade oxidativa é alta e a glicolítica baixa. No extremo oposto, fibras de contração rápida são fibras que produzem força proporcionalmente maior, né, mas com uma baixa resistência à fadiga. Então aqui há uma figura aqui representativa do que a gente acabou de falar. Fibras de contração lenta, fibras do tipo 1, são fibras em que a contração é lenta, a produção de força é menor, mas a capacidade de resistir à fadiga é maior. No extremo oposto, a produção de força da fibra do tipo 2B é rápida, a contração da fibra é rápida, a produção de força é maior, mas a resistência à fadiga
é menor. E a proporção dessas fibras musculares ao longo nos músculos? Ela é constante? Não. Ela varia de acordo com a especificidade do músculo. Aqui é um exemplo de uma proporção de fibras do tipo 1 nos músculos do membro inferior, por exemplo. E qual que é a implicação em termos de reabilitação dessa proporção de fibras pelo músculo? Esse trabalho, basicamente, ele analisou em lesados medulares a transformação das fibras ao longo do tempo. Então, nesse caso, o que a gente observa? Aqui é o tempo em meses após a lesão medular. Proporção de fibras do tipo 1, 2A, 2B. O que vocês conseguem observar desse gráfico? Imediatamente após a lesão medular, vejam a proporção de fibras 1, 2A e 2B. Como essas proporções variam ao longo do tempo, após a lesão medular, sem reabilitação. Observem que há uma transformação, num primeiro momento, de fibras do tipo 1 para fibras do tipo 2A. Então, há uma transformação, uma queda de fibras do tipo 1 e um aumento de fibras do tipo 2A, para, num segundo momento, essas fibras de tipo 2A se transformarem em fibras do tipo 2B. Ou seja, uma menor resistência à fadiga. Isso implica, por exemplo, na marcha de pacientes lesadomedulares ou de pacientes com atrofias e paralisação do movimento por longos períodos. Como é que o sistema muscular regula a força agora? Há dois princípios: a da somação temporal e a da somação espacial. Vamos trabalhar um pouquinho da somação temporal, ou seja, a frequência de disparo. Então, a partir do momento que eu tenho um potencial de ação atingindo a fibra muscular, ele gera uma contração, um abalo, um twitch. Se houve o potencial de ação existir no período de repouso, ou seja, no período em que o abalo já teve uma contração e já voltou para o seu zero, eu não somo força. Conforme eu aumento a frequência de disparo do potencial de ação, o próximo potencial de ação cai ainda quando o músculo, a produção de força ainda está diminuindo, mas há uma força. Ou seja, eu somo força conforme eu aumento a frequência de disparo, ou seja, somação temporal. A somação espacial basicamente é o recrutamento de unidades motoras. Então, uma unidade motora produz uma taxa de força. Conforme eu ativo outras unidades motoras, outras fibras musculares, eu vou somando força. Com relação aos seus receptores sensoriais, os fusos musculares são arranjados em paralelo com as fibras musculares. São estirados ou encurtados simultaneamente ao estiramento ou encurtamento do músculo, podendo então detectar essas alterações de comprimento. Os fusos são construídos por fibras musculares modificadas, denominadas intrafusais, em contraposição às fibras extrafusais, que compõem o músculo propriamente dito. E são agrupadas em feixes e envoltas por uma cápsula de tecido conjuntivo. Portanto, o fuso muscular é sensível ao estiramento passivo
do músculo. Dá uma informação detalhada e contínua da posição das partes do corpo e da sua variação. Já um outro tipo de receptor sensorial, chamado órgão tendinoso de Golgi, localizam-se na inserção tendinosa das fibras musculares, situando-se, portanto, em série com o músculo, o que o torna apropriado para a detecção da força contrátil. Qual que é a importância desses dois receptores sensoriais para o movimento? Vamos falar agora um pouquinho sobre os reflexos motores. Um reflexo muscular é uma contração muscular induzida por um estímulo externo que não pode ser mudado somente pelo pensamento, ou seja, por um ato da vontade que não seja acompanhado por outra contração muscular. Uma noção central comum a todos os reflexos musculares é a do arco reflexo, que é composto de um neurônio aferente que detecta um estímulo externo, uma unidade de processamento central e um neurônio eferente, que induz uma contração muscular. A unidade de processamento central pode ser muito simples, envolvendo apenas uma sinapse, ou muito complexa, compreendendo numerosas sinapses e integrando informações de fontes diferentes. Recentemente, reflexos musculares voltaram à tona, voltaram ao centro das atenções, por hipóteses de controle motor, que descrevem esses movimentos voluntários como consequência da modulação central dos parâmetros de certos reflexos. Vamos ver o arco reflexo que envolve o fuso muscular. O arco reflexo que envolve o fuso muscular, a partir do momento que o músculo é ativado, ele recebe uma excitação, o fuso muscular detecta essa variação de movimento, entra na parte dorsal da medula e tem um processamento central direto com o neurônio eferente. Ou seja, este arco reflexo é uma retroalimentação excitatória, direta dos motoneurônios que inerva o músculo que foi estimulado. Tem como principal objetivo manter o comprimento do muscular em um valor desejado e o tônus muscular. Já o arco reflexo que envolve o órgão tendinoso de Golgi, então, ele envolve uma retroalimentação negativa. A partir da excitação do órgão tendinoso de Golgi, né, ele tem um interneurônio inibitório, que faz com que o músculo a qual está sendo o mesmo músculo que produz força, seja inibido, seja relaxado. Basicamente, é um sistema de proteção para que o músculo não gere forças excepcionalmente grandes. E existe também a inervação recíproca. Então, a partir do momento que eu encurto o músculo, por exemplo, agonista, o meu fuso muscular ele é excitado, ele faz um arco reflexo direto com a eferência do próprio músculo e um interneurônio inibitório que relaxa o músculo antagonista. Esse é basicamente o princípio de produção de força muscular. Vamos comentar agora sobre o controle voluntário de um músculo isolado. A primeira teoria diz que comandos centrais especificam diretamente os níveis de atividade dos grupos de motoneurônios alfa e, portanto, especificam os níveis de ativação muscular. Desta forma, mecanismos reflexos desempenham um papel menor, atuando principalmente em casos de perturbações. Essa teoria é incompatível com algumas observações, e reflexos não podem ser considerados contribuintes menores.
Uma segunda teoria, que é a teoria da hipótese do ponto de equilíbrio, diz que comandos centrais usam reflexos musculares para alterar os níveis de atividade muscular e especificar os parâmetros desses reflexos. A combinação de comprimento muscular e força em estado de equilíbrio é justamente chamado ponto de equilíbrio. A atividade muscular alterada pode ser acompanhada por mudanças tanto do comprimento quanto da força muscular, até que um novo ponto de equilíbrio seja alcançado. E por fim, movimentos voluntários envolvem a participação de diversas áreas, tanto corticais quanto subcorticais, que a gente lista apenas algumas. Então a gente pode observar que o córtex pré-frontal está envolvido na formulação da intenção ou da tarefa motora. Ele elabora um programa de ação e monitora o curso dessa ação. Áreas pré-motoras elaboram a estratégia motora, ou quais são os grupos musculares, as sinergias musculares que devem ser ativados para que o meu programa motor, o meu programa de ação, seja atingido. As áreas motoras são as responsáveis pela execução. E as áreas parieto-occipitais, elas integram as informações visuais, auditivas, vestibulares, provindas da interação com o ambiente. Então, por hoje é basicamente isso. Bom estudo a todos.